na última aula eu mostrei para vocês todo um posicionamento que deve ser seguido na tomada de uma radiografia periapical. E agora eu vou mostrar para vocês o que acontece muitas vezes quando a gente não faz isso. Vamos lá? Então aqui, primeira coisa, podem haver distorções. Distorção, sim, seria uma questão de uma mudança de forma, mas isso é mais relacionado caso a gente não use algum posicionador, aqueles casos em que o paciente, às vezes ele que segura com o dedo, às vezes torce a radiografia, aí a gente tem uma distorção até da imagem em si. Mas não é muito o caso nesse caso dos posicionamentos. O que a gente encontra mais e é mais comum a gente ver são ampliações ou reduções dos tamanhos dos objetos a serem avaliados. E eu quero mostrar para vocês por que isso acontece e como que vocês vão evitar essas mudanças de tamanhos reais e até mesmo sobreposições desses elementos analisados. A começar por um princípio básico que a gente deve seguir. Vocês lembram, por acaso, dos princípios da bissetriz, da técnica da bissetriz? O que seria essa técnica da bissetriz? Então, a gente tem o filme, tá? Como está mostrando aqui na imagem. Então, eu tenho um filme, eu tenho ali o feixe, na verdade, o plano do dente, né? Que aí seria a ponta da coroa até a ponta da raiz, tá? Então é um plano do dente. E aí ali eu tenho um ângulo. Se eu dividir esse ângulo ao meio, então eu tenho ali uma bissetriz. Então na técnica da bissetriz, como seria? Eu tenho que incidir esse feixe de radiação justamente perpendicular a esse plano formado entre o filme e o plano do dente. Então assim, no meio daquele ângulo, parece um pouco impossível, meio improvável, difícil. Sim, é difícil que isso aconteça. Então a gente tem que minimizar o máximo possível essa alteração, né, para que a gente não sofra nenhuma ampliação nem a redução. Ô Lu, mas não seria mais fácil então eu pegar um filme, né, o dente, deixar os dois paralelos e incidir perpendicular? É mais fácil até do que um ângulo, mas a questão é que por conta do formato da boca, isso se torna um pouco difícil. Embora exista sim um posicionador que a gente usa, o posicionador de Rim, que ele aplica essa técnica do paralelismo. No entanto, embora a gente use um posicionador, aí eu quero trazer isso aqui para vocês, ó. O posicionador, que é o que essas imagens que a gente está mostrando aqui, que a gente usa, não é o posicionador de Rim. Não é o posicionador da técnica do paralelismo. Então vocês acompanham aí que eles são diferentes. Esse, na imagem do seu lado esquerdo, esse azul mais escuro, é o posicionador de Rim. Esse aí, sim, ele usa a técnica do paralelismo. O posicionador que a gente está acostumado a usar na nossa clínica é esse outro posicionador e ele usa por princípio a técnica da bissetriz, que é essa que eu mostrei para vocês. Então assim, é nela que a gente vai ter que se basear para a gente entender essa questão de ampliação ou redução dos objetos em análises. Vamos continuar. O aumento do elemento analisado. Quando que isso acontece? Isso acontece quando essa incidência que eu tenho desse feixe de radiação, quando ele está mais perpendicular ao plano do dente. Nessa imagem aqui que eu mostro para vocês, eu até dei uma forçada para vocês entenderem maior. Então assim, se esse feixe de radiação ele tá perpendicular a esse plano do dente, vocês percebem que forma uma sombra maior ali no filme? Né? Então assim, eu tenho a ampliação. Indo para a prática, vamos lá, eu vou fazer uma radiografia de um elemento aqui na maxila, os incisivos centrais, né? Então assim, eu tenho meu incisivo central, a minha angulação que eu deveria fazer é a de 50 graus. Se eu reduzo aquilo ali, eu estou tornando o meu feixe de radiação mais perpendicular ao longo eixo do meu dente, tá? Eu estou distanciando ali da angulação real. Então, assim, é 50 e eu estou fazendo a 30, por exemplo, o que vai acontecer com a minha imagem do meu incisivo central? Ele vai aumentar. Tá? Então, por isso que é muito importante vocês terem aqueles graus que eu passei para vocês memorizados. Então,
Se eu era para ter uma angulação de 50 e eu fiz 30, aquilo ali está ampliado, então eu preciso aumentar. Ou até quando você recebe uma radiografia, nossa, parece que isso aqui está um pouco amplo, está muito grande esse molar. O que aconteceu nessa radiografia? Está tão grande? É porque provavelmente aqui na hora do posicionamento, ao invés de usar um de 30, um grau próximo a 30, isso aí ficou em torno de 20 ou de 10, isso aí ocasionou o aumento da imagem do meu molar. Isso aí seria o inverso no caso dos incisivos inferiores. E aí, e como é que acontece quando é uma redução? Aí, nesse caso, é o contrário. Eu estou deixando esse feixe de raio-x mais perpendicular ao plano do filme, né? Nessa imagem aqui, também usando uma imagem de um incisivo superior. A minha angulação correta aqui era de 50 graus. E eu estou fazendo a radiografia usando 70 graus aqui nessa região. O que vai acontecer? Meu incisivo, ele vai ficar reduzido, tá? A mesma coisa para a região de molares. Se eu também elevar muito aqui o meu feixe de radiação, os meus molares vão aparecer menores dentro da minha radiografia. Gostaram dessa técnica? Então, agora vocês vão acompanhar comigo algumas outras curiosidades na próxima aula a respeito de dificuldades que a gente encontra na hora de executar e como você faz para que a gente solucione essas dificuldades e consiga, ainda assim, poder tirar um diagnóstico mais preciso através de uma radiografia periapical.